E hoje aqui no quadro Respirando Saúde, nós vamos contar a história do seu Fidel junto com o tratamento da Camila Zanetti. E eu vi que o seu Fidel teve um problema de saúde. Vou pedir agora, seu Fidel, que o senhor conte essa história pra gente. E como é que fez para chegar até aqui o consultório e colocar os aparelhos auditivos? Eu tive um AVC há alguns anos atrás e eu fiquei com uma dificuldade tanto de ouvir quanto de falar, né? E como eu uso muito a voz, eu faço um trabalho voluntário de amor exigente, então tratando com pessoas sempre tinha essa dificuldade de ouvir as pessoas conversando comigo. E um dia minha esposa ouviu, telefonou para cá e pediu e falou para mim, quem sabe fazer uma avaliação. Mas eu vou ser honesto, eu nunca gostei de fazer avaliação porque eu não tinha bons, como é que eu vou contar bons... Referências sobre isso? Referências, isto. Porque todo mundo que eu conheço que usa aparelho reclama, né? Mas eu disse, bom, está na hora de experimentar para deixar de ser o seu para tentar ouvir melhor. E vim para cá, conheci a doutora, nós fizemos o teste, ela falou para mim, olha, você leva o aparelho uma semana para casa e vê se adapta ou não, né? Eu levei para casa, eu acho que ela fez um ajuste só e nunca mais precisei de ajuste nenhum, né? Eu sabia que era incômodo na primeira semana, mas eu tinha que ficar com ele para que acostumasse, o ouvido acostumasse. Hoje em dia eu não me sinto sair de casa sem ele. Agora, eu estava falando, né, com a doutora Camila que pouco tempo, seu Fidel, até que o senhor veio aqui e o dia de hoje, quanto tempo se passou? Provavelmente 2 meses. É um tempo bem curto, assim, de tratamento, né? O senhor já está totalmente adaptado. Totalmente adaptado. Agora, Camila, vou pedir para ela explicar para a gente o que está acontecendo, né? Porque a gente falou semana passada com a dona Regina que demorou um tempo bem maior de adaptação, né? Agora, o seu Fidel, em 2 meses, está com o aparelho, está super feliz, está escutando, não é mais o senhor, né? Explica para a gente o que aconteceu no caso dele. Isso, Chayane. Assim, para nós também é uma surpresa muito positiva, porque a gente sabe que cada paciente tem o seu tempo, né? E o seu Fidel, tendo um histórico de AVC, uma provável lesão, né, no cérebro, a gente esperava assim que fosse um pouco mais lento e demorado o processo de entendimento das palavras, né? A chegada do som no ouvido, ela está acontecendo, mas tolerar essa chegada e querer mais, escutar mais, a gente sabe que é um processo muito longo. Com a dona Regina foi muito longo, né? Com outros pacientes também, mas o seu Fidel, assim, mostrou uma plasticidade neuronal maravilhosa, cabeça de mocinho, né? de menino, digamos assim, e se adaptou maravilhosamente bem, eu digo já no primeiro mês, né, seu Fidel? Porque agora a gente estaria ainda nos encontros semanais, a gente já está se vendo quinzenalmente, quando ele tem necessidade. Então, hoje, por exemplo, eles vieram só para gravar, porque ele não precisa fazer ajuste nenhum. Então, isso é uma satisfação muito grande para nós de poder estar ajudando ele a melhorar a qualidade de vida. Ele tem condições, tanto físicas quanto mentais, ele está, assim, perfeitamente adaptado. Então, a gente fica muito feliz com isso. Agora, esse problema que ele teve do AVC, Camila, interferiu diretamente na audição dele ou ele já tinha uma perda e teve uma dificuldade maior depois do AVC? Dá pra gente explicar isso, né? Porque o AVC, junto com a fonoaudiologia, é um assunto que a gente ainda não explicou para quem nos assiste. Isso, o AVC ele acontece na parte no cérebro. Então, a parte auditiva que corresponde ao cérebro é o entendimento das palavras. O ouvido poderia já vir envelhecendo na cóclea, no ouvido interno, porém, no momento do AVC,
a gente pode ter problema de compreensão. Então, mesmo ouvindo bem, mesmo chegando o estímulo no cérebro, o cérebro não consegue decodificar. E esse seria a questão do AVC propriamente dito, assim, né? Do risco de ter lesão neurológica. E o seu Fidel mesmo, com alguma lesão ainda, o cérebro dele está plástico, está retomando, está revitalizando os neurônios, fazendo novas sinapses para conseguir entender as palavras. Agora, essa parte que a Camila falou, né, seu Fidel, ela disse que o senhor está retomando, mas já se sente bem e já consegue escutar tudo nesses 2 meses. Sim, completamente. Agora, dá para o senhor falar um pouquinho assim, sobre sua qualidade de vida, né? O que mudou no dia a dia? É uma situação que eu gosto de perguntar para os pacientes da Camila, porque a gente vê muito as pessoas falarem isso. Nossa, eu tinha uma qualidade de vida muito ruim antes do aparelho e depois do aparelho mudou. Como é que foi essa situação para o senhor? Para mim foi ótimo, porque sempre quando alguém falava comigo, às vezes eu não ouvia, fazia de conta que eu ouvia, né? Fazia assim com a cabeça ou não, mas... muitas palavras eu não entendia, que as pessoas falavam para mim. Muitas palavras não... o sentido não era o mesmo que as pessoas estavam falando. E hoje, com apenas 2 meses de tratamento, o senhor já entende tudo. Não existe mais isso. Na realidade, com bem menos. Porque já em 1 mês eu já estava começando a entender o que as pessoas estavam falando para mim. Então, já era bem diferente o jeito que eu converso com as pessoas, o jeito que eu entendo as pessoas conversando comigo, né? Então, para mim, alguém pode ter queixa. Agora, para mim, não há dificuldade nenhuma, não tenho queixa. E eu suponho também que melhorou para o seu trabalho também, né? O senhor disse que trabalha muito com a voz, com as pessoas, e isso provavelmente ajudou nesse dia a dia aí de trabalho. Sim. Sim, porque o meu trabalho é vendo as pessoas conversar, tentando resolver o problema das pessoas. E hoje em dia eu consigo entender as pessoas totalmente diferente do que eu entendia. Tinha que parar de estar perguntando várias vezes, né? Hoje eu consigo entender bem o que aquelas pessoas estão falando. E na minha casa também foi. A televisão já baixou o volume. Um não atrapalha o outro, então as coisas realmente funcionaram para mim. É muito bacana quando a gente enxerga, quando a gente consegue ver e ouvir esse tipo de depoimento, porque a vida das pessoas muda completamente, né, Camila? E isso dá para ver em vários pacientes, não é só no seu Fidel ou na dona Regina que a gente mostrou esses 2 casos aqui no Tela 20, mas eu acredito que a maioria deles tenha esse diagnóstico de melhora de vida aí depois do aparelho. E esse é o nosso propósito, né, Chayane? Não teria por que colocar um aparelho se não for para ajudar? Não é questão da venda pela venda. A gente faz a venda se o paciente se adapta. Se o paciente não se adapta, é melhor que ele devolva o aparelho e a gente continua amigo, como a gente fala aqui. Porque é uma mudança de qualidade de vida. E se tu não está disposto a ter essa mudança, então, né, é melhor deixar como está e não investir nisso, e não dizer que, senão vai dizer que gastou dinheiro, aquela história toda que a gente já sabe. E não é o nosso propósito. A gente quer pacientes como o seu Fidel, como a dona Regina, contentes e dispostos a passar isso para os outros, né? Mostrando que tem como melhorar, que tem sim como ter uma vida melhor, né? E um atendimento também, que a gente preza muito, o atendimento, enfim, de amigo, né? A gente não tem como não dar esse atendimento pós-venda. Eu queria salientar, Chayane, que o seu Fidel está usando, além do aparelho auditivo, gerador de som, que é aquele tratamento que faz com que o córtex auditivo seja estimulado. E isso melhora muito o entendimento rapidamente. Então, essa parte a gente logo conseguiu acionar nele, e por isso que a gente teve essa melhora rápida nele também, que é o uso do aparelho auditivo junto com o gerador de som. É muito bacana a gente ver essas histórias de vida e como a gente falou aqui, né? Cada pessoa
tem a sua forma de receber o aparelho, tem o seu caso específico de saúde, seu Fidel teve seu caso, Dona Regina e todos os outros pacientes. Então, se você tem algum problema, seja ele qual for, para escutar, procura também a doutora Camila Zanetti aqui, que eu tenho certeza que ela vai atender da melhor forma, como ela mesma falou, né? Se precisar, muito bem, vamos melhorar. Se não precisar, melhor ainda, também continua a amizade. Esse é o propósito e pelo que o Tela 20 vem acompanhando, está sendo cumprido.